dança na prática, né, gente? A gente vai dar um grande passeio nessa semana onde a gente comemora aí o Dia Internacional da Dança. A gente vai começar falando, né, de como que a gente começou a dançar até os nossos dias de hoje e de que forma a gente pode utilizar essas histórias, esses momentos históricos, o surgimento das coisas na dança para as nossas aulas, dentro das nossas aulas. Então eu vou ir contando, a gente vai ir dando um grande passeio aqui e enquanto isso a gente também vai ir, vou trazendo para vocês maneiras que vocês podem utilizar, certo? Então vamos começar, né? Vamos lá, história da dança na prática, gente, vamos começar, tá aí a nossa aula. Então, primeira coisa que a gente vai ver, deixa eu voltar aqui que ele foi pra lá demais, ops, peraí, aqui, foi lá. Então a gente precisa pensar, na primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente pensa em dança, né, é o que é a dança, né? Então a gente tem muitas definições sobre o que é dança e tal, né? E a gente tem lá que tudo é movimento, a dança precede o homem. O que isso quer dizer, né? Então se a gente for parar para pensar que dança é movimento, quem tem aí a apostila, baixou a apostila, tem um texto um pouco maior, né? Então a gente pode, né, a gente vê que tudo no nosso universo se move, né? Os planetas se movem, as marés, tudo, né? A própria evolução do ser humano, né? A gente nasce, cresce, né? O ser humano nasce, cresce, morre. Então tudo isso é movimento. E é por isso que muitos historiadores trazem isso de que a dança, que esse movimento precede a existência humana, né? Por quê? Justamente por isso, porque dançar é movimento, certo? Então vamos continuar. Por que o homem primitivo, gente, dançava, né? Então a gente precisa começar a pensar de onde surgiu. Se a dança precede o homem primitivo já dançava, ok? Então o que a gente vai precisar fazer, certo? A gente vai precisar pensar nesse homem primitivo, de que forma ele dançava, de que maneira que ele dançava, sabe? Como é que ele podia fazer isso, ok? Então vamos pensar, o que vocês imaginam, né, do porquê que esse homem primitivo dançava? Vamos ver aqui. O homem primitivo dançava por muitas coisas, né? Então ele dançava para todos os momentos de vida dele. Ele dançava para colheita, ele dançava quando tinha uma festividade, ele dançava no momento de tristeza, ele dançava no momento de angústia, ele dançava por muitas razões, tá? E o que ele fazia? Ele começou a perceber que para que ele pudesse, porque assim, a gente tem muita coisa de mistificar, né? Quando o ser humano, quem já fez meus cursos meu curso aí da adaptação ao espetáculo, sabe que eu falo isso no curso, que tudo aquilo que o homem não domina, né, a gente tende a mistificar para que a gente possa compreender. Então a gente tem medo de tudo aquilo que a gente não domina. Então o que o homem primitivo faz? O homem primitivo vai começar a utilizar a dança, né, como uma forma de poder justamente fazer de poder dominar essa natureza, né? Então, ele não conhece, ele não consegue dominar, então o que ele vai fazer? Eu vou dançar para poder dominar a natureza. Então, o que ele faz? Ele vai dançar imitando um trovão, quando ele necessita de chuva. Então, eu preciso de chuva, eu vou imitar os fenômenos naturais dançando para que a chuva venha. Ele dançava em volta da fogueira quando ele precisava que o sol aparecesse, né? Então, isso tudo o homem primitivo vai fazendo. Ele imitava as fases da lua, né? Então, para que as mulheres grávidas, né, tivessem um bom momento de fertilidade, para que as sementes produzissem. Então, ele dançava imitando o movimento e as fases da lua. Ele dançava na puberdade. Então, na puberdade, o homem primitivo fazia muitas crianças, né? Os adolescentes dançavam ali por dias e a fio, né? Como uma demonstração para que eles se tornassem um homem bom, um guerreiro, um caçador. Então a dança fazia parte dessa cultura. E também imitando o acasalamento dos animais. Então ele dançava, né, para que conseguisse, né, imitando o acasalamento dos animais, danças de acasalamento. Por quê? Porque assim ele conseguia atrair os animais para perto da sua aldeia, para perto de si. E então conseguia
conseguia caçá-lo. Então o homem primitivo utilizava a dança dessa maneira, né, para que ele pudesse controlar a natureza, né, e pudesse tirar proveito disso através da dança. Como que a gente tem, gente? A gente tem muitos mesmo, sabe? Muitos registros antigos, né, de pinturas rupestres, né, de muita coisa que nos demonstram isso. Então a gente vai ter lá registro, né, nas pinturas deles fazendo esses rituais de dança e tal, ok? Aí a gente tem alguns tipos de formações coreográficas dessas danças primitivas. É meio maluco a gente falar isso, né? Mas já existia naquele tempo, né, algumas formações coreográficas que o homem primitivo utilizava para que ele pudesse, né, fazer as suas danças. Isso vem muito dessa questão também de que quando eu falo para vocês das questões das nossas formações coreográficas, e vocês vão ver que a primeira delas é a que normalmente eu digo que vocês façam com as crianças, ou que a gente mesmo acaba fazendo com as crianças. Por quê? Porque o nosso cérebro, né, entende isso de uma maneira muito mais fácil, né? Digamos assim, era o homem primitivo que fazia, a nossa parte mais primitiva realmente, né, de cerebral, falando, de desenvolvimento, que consegue organizar esse tipo de formação coreográfica. Então vocês vejam como a gente consegue buscar lá na história da dança as motivações pelas quais a gente acaba utilizando determinadas formações coreográficas e a sequência de evolução dessas formações coreográficas para as nossas aulas, tá? Então vamos lá, vamos ver quais são essas formações, ok? Então a primeira formação é a formação em roda, gente, né? Então a primeira coisa que eles faziam para dançar era dançar em círculo. Por quê? Porque esse círculo conecta, esse círculo traz, né? Você consegue se organizar de uma maneira maior, você consegue prender o foco, né? Então, a primeira tipo de formação que eles faziam era, né, que existia, né, era essa formação em roda, que nada mais é do que a primeira que a gente faz, né? Então, quando a gente reúne as crianças, que a gente começa a dançar e começa a estar ali com elas, a primeira coisa que a gente faz é uma roda, certo? Depois a gente vai ter uma fissura na roda. Então, o que eles acreditavam? Eles acreditavam, o homem primitivo acreditava que se você tivesse uma roda com uma abertura, uma fissura, uma abertura, né? Uma abertura pequena aí nessa roda, por essa fissura, ou seja, que hoje a gente poderia pensar nisso numa meia-lua, né? Quando eu abro ali um pouco para abrir uma meia-lua, que essas, para quê? Para que os espíritos bons pudessem entrar dentro da roda. Era por isso que eles faziam essa fissura na roda, para que os espíritos bons pudessem entrar dentro da roda, né? Então, olha que recurso, que bacana que a gente pode usar isso como recurso de dizer para o nosso aluno, né? Quando a gente quer formar uma meia-lua, a gente fez a roda, né? Agora a gente vai abrir essa roda numa meia-lua. Vamos, a prof e a fulaninha vão abrir aqui, soltar a mãozinha e a gente vai fazer uma meia-lua para deixar as energias positivas entrarem dentro dessa nossa roda, para deixar as coisas boas entrarem aqui dentro. Então, olha como a gente pode se utilizar disso que o homem primitivo usava lá. Claro que a gente não precisa trazer espíritos e tal, porque, né, às vezes tem criança que entende isso, mas, né, de como a gente pode entrar nisso, né? Vamos abrir para que é que a gente vai abrir? E aí você consegue dar esse entendimento maior dessa abertura, dessa fissura. Depois a gente tem, né, eles tinham lá, como formação coreográfica, o solista no centro da roda. Hoje a gente vê muito isso nas aulas, por exemplo, de danças urbanas, né? Nessas batalhas e tal, da cultura ali, do hip hop, das danças urbanas, né? Que é isso, né? Você tem alguém ali no centro da roda, ou duas pessoas ali no centro da roda, né? Na época que, né, eram o que eles chamavam, né, dos xamãs, né? Eram os líderes da tribo, enfim, que faziam uma dança solo ali no meio, enquanto os outros acompanhavam em volta, né? Aí a gente tem a dança em cadeia, né? Que nada mais é do que as pessoas, quando era uma tribo, né, muito grande, né, uma aldeia muito grande, às vezes eles não conseguiam, dentro do espaço que eles tinham, fazer uma roda, porque era muita gente. E eles queriam que essa dança era para os espíritos, para os deuses, né? Que tudo isso andasse por dentro da aldeia, para que a aldeia fosse toda muito fluidificada. Então eles davam as mãos, né, todos eles de mão dadas, numa grande minhoca, assim, ó, e saíam andando por toda a aldeia e dançando dessa forma, tá? Então
também quem foi aluno lá do meu curso, que faz a formação lá na parte de formação coreográfica, é uma das formas que a gente trabalha, né, que são com essas grandes minhocas aí, já é a segundo estágio ali que as crianças conseguem fazer, tá? E aí eles tinham uma outra questão, que era essa dança em cadeia homem e mulher, né, que era uma alternância, né, então você tinha um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, normalmente eles usavam isso quando queriam para fertilidade, para esse outro tipo de questão, tá? Círculos concêntricos, né, então um círculo dentro do círculo, né? Para quê? Para que quando tivessem esses dois círculos acontecendo, né? Normalmente eles usavam isso como proteção. Então, para os homens, né? Na época, né? Os homens no círculo de fora, as mulheres no círculo de dentro, né? Então, é um outro tipo de formação que eles já utilizavam. A dança processional ou desfile, né? Que é o que vai depois entrar lá em toda aquela questão que a gente tem dos ai, gente, eu fui ler um comentário aqui e fugiu. Do minueto, por exemplo, né? Então essas danças desfiles assim que vem, né? Então a gente vai ver depois lá o minueto, né? Que eles dançam dessa forma. Hoje a gente ainda faz muitas coisas assim desses desfiles, e principalmente a gente tem esses desfiles hoje aonde, gente? Onde é que a gente tem uma questão muito cultural, né? Que a gente faz esses desfiles com dança, né? O nosso carnaval, né? O carnaval nada mais é do que uma dança que acontece assim, em desfile, em cortejo, certo? Duas linhas frente a frente, né? Então a gente vai ter uma linha dançando na frente da outra, né? Que aí vem, né, para as danças de pares, as danças de corte, que a gente vai ver mais na frente, né? E por fim, então, as danças de pares independentes, né? Que daí são os parzinhos dançando, né? Que aí a gente vai ter aí o início dessas danças de casal, né? Que seria aí talvez um dos nossos primórdios lá do que hoje, né? A dança de salão, tá? Então a gente tem, né? Essas danças de pares independentes que acontecem lá depois, tá bom? Vamos continuar aqui pra gente conseguir dar conta de tudo. Então, atividades que a gente pode fazer, né? Eu coloquei aqui algumas atividades que a gente pode fazer, por exemplo, com os alunos. Então, conte de forma lúdica como o Homem das Cavernas dançava e por que ele dançava, né? Escolha, por exemplo, uma das motivações e você pode fazer por sorteio, colocar uma música e eles terem que dançar, né? Então, dançava para imitar o trovão. Olha como a gente está trabalhando aqui um repertório corporal no nosso aluno, um senso de criatividade. Porque você simplesmente dizer para uma criança, para um adolescente, enfim, para qualquer faixa etária, né? Improvise ou vai lá e dance. É muito difícil eles conseguirem fazer isso, né? Por quê? Porque você tem que tirar aquilo do nada. Ninguém improvisa ou cria alguma coisa do nada, gente. Isso de que eu sento e espero a inspiração divina vir, não existe, né? É pesquisa. Então você precisa ter um embasamento, um ponto de partida de onde você vai ir. E isso aqui é isso, você dá esse ponto de partida. Então você pode colocar, né? Você pode conversar com eles, fazer, pode ser até imagens, né? Para imitar o trovão, para imitar os animais, né? Então pode ver um animal e tal. E você pode ter um saquinho com essas imagens ou com esses cartões e você tira isso, sorteia e eles têm que fazer aquilo, e aí para a música, enfim, tá? É tipo de atividade que dá para trabalhar isso com as crianças. Uma outra é, cria uma história que deve ser dramatizada, dançando, né? A partir do movimento, né? Desde o nascimento de um bebê até o seu casamento, por exemplo, passando por todos os rituais de dança desde o homem primitivo. Então, quando nascia, tinha algum ritual de dança, depois tinha outro ritual. Então, você pode ir criando uma historinha. Aí a criança nasceu, eles fizeram uma grande festa, né? Depois chegou na adolescência, eles dançaram muito. Como que a gente dança hoje? O que a gente dança hoje quando chega nessa fase? A gente também tem um ritual de dança, gente. Qual é o ritual de dança mais comum que a gente tem hoje, principalmente para as meninas? As festas de 15 anos. Não existe uma valsa de 15 anos que se dança. Não é o mesmo tipo de ritual que o homem primitivo fazia na pré-história, né? Então, da gente conseguir ir criando isso, a gente precisa criar uma identidade de que a dança é importante para a vida humana, né? Então, e isso vem desde lá. Só que nós é que somos os responsáveis por criar isso, né? Então, é um outro tipo de questão. Converse com os alunos sobre quais os motivos pelos quais nós dançamos, né? Então, dançamos. Por que a gente dança? E vai vir de tudo. E não é porque que eu gosto de dançar, gente.
sabe? Porque eu gosto de dançar uma coisa, mas quais os motivos que me levam a dançar? Por que que a gente dança? Então, né, dançamos quando estamos felizes, agora são algumas coisas, né? Dançamos quando fizemos 15 anos, dançamos quando casamos, dançamos, por exemplo, numa festa junina, né? Nada mais é do que um ritual a dança na festa junina, né? No carnaval, né? Então, como a gente tem aqui culturas diferentes que vão se apresentando e as diferenças regionalísticas, inclusive, através da dança, né? Dançamos para contar uma história, né? Que é muito do que a gente faz nos espetáculos de final de ano. Normalmente a gente dança para contar uma história, né? Então a gente pode dançar para contar uma história, a gente pode e dançamos para comunicar algo. Essa é a parte que eu acho que é mais importante, né? Dançar é comunicar. Então a gente precisa estar com isso muito claro e passar isso para o aluno que dança é comunicação. Certo? É através do movimento eu me comunicar com as pessoas, eu me comunicar com o mundo e eu dizer alguma coisa através daquela minha dança. A minha dança não é dança vazia. Mesmo que ela seja uma dança só porque eu tô muito feliz, o que ela tá comunicando, o que ela tá expressando naquele momento é o meu estado de felicidade. Certo? Então a gente também precisa trazer isso para os nossos alunos, ok? Vamos continuar lá. Então, mais uma sugestãozinha aí, né, sobre atividades. Então, faça imagens de vários tipos diferentes de dança e vá tirando de dentro de um saco a mesma questão, né? Para que as alunas tenham que dançar aquela cena, né? Então, por exemplo, uma festa de casamento, uma festa junina, um carnaval, uma dança regional, de repente, da cidade aí, do lugar onde você mora, né? Para você poder ir trazendo esse tipo de coisa, certo? Vamos continuar. Brincar com as formações coreográficas. Então, olha que bacana, de repente, da gente poder utilizar aquelas formações coreográficas lá da dança do homem primitivo e poder brincar com isso, né? Então, isso aqui é uma roda, isso aqui é uma roda com uma fissura, isso aqui é a dança, né, em corrente, isso aqui. E aí você poder brincar com isso. Então, vou fechar o olho, quando eu abrir, eu quero que todo mundo consiga fazer, eu quero que vocês façam uma roda. Quando eu abrir o olho, agora nós vamos fazer uma meia-lua. Agora, dança, 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 a gente vai ter que se juntar para fazer uma dança que nem eles faziam por toda a aldeia, né? Essa dança de corrente. E assim você vai criando muitas coisas para que você possa ir trabalhando e brincando com essas formações coreográficas que depois, eventualmente, você vai, inclusive, conseguir utilizar lá nas suas coreografias mesmo, né? Com os menores, obviamente, tá? Então, vamos continuar. Aí saímos da pré-história, né? O homem evoluiu, as cidades, né? Então vamos lá, cidades, né? Primeiro o homem era nômade, né? Aí o homem começou a se juntar em grupos, né? Começou a dominar ali a agricultura e tal. E foram criando aldeias, as aldeias foram virando cidades e as cidades foram virando, foram aumentando, né? Os clãs, as cidades e finalmente a gente vai tendo as civilizações, né? E aí a gente vai falar agora um pouquinho, então a gente vai chegamos agora na antiguidade, e a gente vai falar um pouquinho sobre tanto a questão da antiguidade oriental quanto da antiguidade ocidental, tá, gente? E eu já vou explicar para vocês por que isso é importante, por que a gente precisa conhecer isso um pouquinho, né? Mas a gente tá no Ocidente, mas a gente tem muita influência, a história da dança teve muita influência das danças da antiguidade oriental, certo? E tem algumas coisas que eles hoje se preservam até hoje. Então vamos começar. Vamos começar falando sobre a Índia, tá? Então a dança indiana, né, na Índia, né, eles têm toda uma questão, né, de que o espírito, pro Oriente existe muito isso, né, do espírito e o corpo, você precisar dessa união, né, que os deuses e tal. Então eles têm na Índia o deus, né, da dança, dentre os seus deuses, o deus da dança que é o Shiva, que é esse deus aqui, né, quem tá aí, acho que vocês conseguem enxergar, quem tem também aí o material, conseguiu baixar o material. Se alguém, gente, aqui alguém me falou que não conseguiu e tal, depois eu converso, me chama no direct, tá? Ou me chama no privado que depois eu resolvo isso, certo? Me manda lá, que daí eu resolvo. Então, olha só, então a gente tem, né, aqui o deus, o Shiva. Shiva é um deus com muitos braços, né, para que seja, ele tem essa simbologia de ser o deus da dança, né, por quê? Porque ele traz isso dessa questão, né, de conseguir abraçar e desse movimento, então é o deus lá. O que acontecia lá na... Opa, gente, desculpa. Vamos voltar que eu ainda quero falar aqui da Índia.
né? Então a Índia tem todo um ritual, certo, de dança, onde eles utilizam muitos gestos manuais mesmo, eles têm algumas siglas manuais, vocês vão perceber, tá? Se vocês forem avaliar ainda a dança indiana, né, até hoje eles utilizam isso, que são essas siglas manuais, tá? Para fazer as suas danças, tá? Mas eu acho que aqui o que mais importante é porque se fala muito, né? Às vezes a gente escuta alguém falando, porque o deus da dança, né? O deus dançarino é Shiva e tal, ele vem da Índia, né? Porque lá ele é o deus da dança, certo? Então, vamos prosseguir agora. Na civilização chinesa, né? Então, na antiguidade lá na China, a China tem uma série de danças, assim, eu não trouxe todas aqui, eu trouxe o que eu acho que é mais importante pra gente saber, pra gente conhecer um pouquinho, que é a dança dos 8 elementos, né? Então, na China, os dançarinos, né, eles são muito valorizados já desde a antiguidade, tá? Na antiguidade, eles iam morar no palácio, eles eram super bem tratados, eles começavam já como crianças, né? Saíam muito pouco de dentro dos palácios, serviam, né, ao imperador chinês, né? E a dança era muito utilizada pelo imperador para mostrar o seu domínio, né? O seu poder e a sua supremacia. Tá? Então lá eles têm essa dança que é a dança dos 8 elementos, certo? Que é uma dança que acontece com 8 grupos, com 8 dançarinos, né? O número 8 tem uma simbologia muito grande, né? Para a cultura chinesa, tá? E então, né, que faz o grupo dos 64. E essa coreografia, ela é dançada por 64 dançarinos, né, gente? É um corpo de baile e tanto, a gente sabe o quanto é difícil conseguir ensaiar, né? 64 pessoas, ela é uma dança extremamente lenta, né? Os movimentos, normalmente, da dança chinesa, eles são todos muito lentos, então você precisa ter um controle de movimento muito grande para conseguir executar. E eles precisam acontecer com muita harmonia. Esses 8 grupos, eles utilizam cada grupo, né, uma vestimenta de uma cor diferente. E embora eles precisem dançar todos com muita harmonia, tá? Eles nunca podem se misturar, certo? Então é o que a gente tem aqui, né, da dança chinesa. E no Japão, tá? O que a gente vai ter lá no Japão? No Japão, eles trabalham, né, com a Kagura, né? Eu não falo japonês, então que se alguém aí fala japonês, talvez eu não esteja fazendo a pronúncia correta, tá? Mas eles têm essa dança, Kagura, que ela foi realizada, essa dança, pela primeira vez pela deusa Ame-no-Uzumi. Ela dança, tá? Sobre uma tina de madeira invertida. Então a gente pode pensar aqui que foi o primeiro palco que a gente teve, né, na nossa história, né, nessa lenda, né? Ela dança então sobre uma tina de madeira invertida em frente a uma caverna, porque a deusa Amaterasu Omigami, tá? Ela havia se escondido, ela tinha brigado lá com o seu irmão e ela se esconde, ela era a deusa do sol. E ela se esconde nessa caverna, né? E não sai, com isso o sol vai embora, né? Então, né, diz a lenda que a Ame-no-Uzumi, né, ela vira uma tina de madeira na frente dessa caverna e dança, e a Amaterasu Omigami, e muito curiosa para saber o que está acontecendo com essa dança lá fora, ela sai, né, da caverna e o sol volta a brilhar. Então, em função da dança, é que a gente tem esse retorno, né, aí do sol, tá? Então, isso lá na cultura do Japão. Tá? E aí no Japão eles têm muitas danças tradicionais, tá? Eu listei, vou falar bem rapidamente aqui sobre elas, né? Que é o Bugaku, né? Que é de origem chinesa, mas ela chega no Japão pela Coreia. Ela é dançada só por homens com trajes e máscaras cerimoniais. Vocês vão entender daqui mais um tempo por que eu tô falando disso, tá, gente? Porque assim a gente vai ter uma influência de máscaras muito grande na nossa cultura e no momento do nosso nascimento da dança clássica, por exemplo, tá? Então, isso tudo vai vir desses povos, né? Então, eles tinham isso das máscaras cerimoniais. A Kagura, que é essa dança primitiva japonesa, que ela é dançada no palácio para comemorar o solstício de inverno, tá? Justamente por essa questão. O Odori,
que é uma dança super popular lá, né? Uma dança mais popular, não é uma dança da nobreza, né? Que ela é realizada no plantio de arroz, na floração das cerejeiras, né? Então agora quando eles têm lá a floração das cerejeiras, é uma dança que eles utilizam bastante lá. Também nas barcas das lanternas, né? Então naqueles cerimoniais das barcas das lanternas, certo? E então eles vão ter, certo? Aí eles têm o no, né? O no, que é a dança expressiva, executada por alguns homens mascarados, inclusive para os papéis femininos, então só homens podem dançar essa dança, né? E só com movimentos muito lentos. E o kabuki, né? Que ela é oposta do no, ela é uma dança mais exuberante, mais acrobática e tal, certo? No no a gente ainda tem várias coisas, gente, aqui que ainda hoje a gente ainda vê bastante isso, tá? Então vamos lá. Gente, aqui estão me perguntando de novo aqui no Facebook. Ai, que ótimo, alguém já botou aí pra mim. Muito obrigada, Melissa, que respondeu aí da apostila, tá? Eu já tinha posto aí o link, tá? Vou continuar aqui. E aí a gente vai pro Egito, né? Pro Egito Antigo. O Egito a gente vai ter, então, né, algumas danças, né? A dança bailatória, que é uma espécie de ginástica que consistia em exercícios de graça e flexibilidade. Então, olha que bacana, né? Que vai vir lá dessa cultura todas essas questões, né? De flexibilidade e graça, esses exercícios mais acrobáticos, digamos assim, que hoje a gente vê muita gente utilizar, né? Em várias coisas. Aí eles tinham a dança mímica, né? Que era uma dança mais mesmo de espetáculo, de divertimento, do faraó e tal, né? A dança ritual, que era feita só pelos sacerdotes, e a dança processional, que era uma espécie de desfile pela cidade. Então, como a gente falou antes, né, desses desfiles aí que aconteciam pela cidade, tá? Que a gente hoje tem, né, essas outras questões. Espera aí que travou aqui minha passagem. Deixa eu passar aqui. Deu. Agora a gente vai entrar aqui, gente, na Grécia. E a Grécia, a gente precisa prestar muita atenção nela, porque a gente vai ter muita influência da cultura grega e muita coisa da nossa história da dança. Muita, gente, tá? Muito do que a gente tem na nossa história aqui, né, mais recente, vem da Grécia, tá? Então eu vou contar primeiro pra vocês como surgiu a dança na Grécia. A dança na Grécia, né? A Grécia a gente sabe que é uma cultura com muitas lendas, com muitos deuses, né? Então, diz a lenda, né, que Reia, né, ela tem o seu filho Zeus e ela que precisava proteger Zeus do seu pai, que era o Cronos, né? E Cronos era um devorador, né, de filhotes, né? Então ela precisava proteger Zeus, né, do Cronos. Então o que ela faz? Ela leva Zeus para uma cidade, coloca um monte de guardiões em volta e diz para os guardiões: cada vez, sempre que o bebê chorar, sempre que Zeus chorar, vocês vão bater os pés ritmicamente, tá? Para que Cronos não escute o choro do bebê. E assim, diz a lenda, que Reia consegue salvar Zeus de Cronos, tá? Então, aqui, isso começa, então, uma dança de bater de pés, tá? É uma lenda, né, que explica, então, toda essa questão da dança na Grécia, tá, gente? E aí a gente vai ter muitos deuses na Grécia que vão trabalhar com essas questões das danças, tá? E um deles é o Dionísio, né? Dionísio era o deus, né, das festas, das danças, e aí em alguns rituais dele, né, feito aí, nós estamos lá na antiguidade, né, gente? Em alguns rituais existiam bailarinas, né, mulheres bailarinas, né, que eram chamadas de mênades, que dançavam, né, freneticamente, impulsivamente, né, num estado de êxtase muito grande, né, em função de Dionísio. Prestem muita atenção e guardem isso, Dionísio e as mênades, tá? Porque a gente vai ter influência aqui, tanto lá quando vai para Roma e depois do nascimento lá dos balés dentro da dança da corte, dessa questão aqui, quanto aqui já na parte mais moderna da nossa história da dança, com algumas questões da Isadora Duncan se utilizando
tá? De algumas dessas influências, certo? Então, vamos lá. Continuando. Então, na Grécia, a gente olha como a Grécia era rica, né, gente? É rica, né? É uma cultura riquíssima. Então, na Grécia, a gente tinha também a dança na educação. Os gregos utilizavam a dança já desde a parte de educação do seu cidadão. Então, na antiga Grécia, o ideal de perfeição, né? Então, lembra agora quando vocês começarem a pensar aí, né, nas esculturas gregas, em todas essas coisas que vocês veem da Grécia, o quanto a gente tem uma perfeição ali das coisas, né? Então, na Grécia, o ideal de perfeição consistia na harmonia entre o corpo e o espírito, tá? Então, um corpo esbelto é bem torneado, né? E bem torneado simbolizava a própria beleza. Para se ter um corpo assim, era preciso exercitá-lo no esporte e na dança, né? Então, a gente tem essa raiz muito importante da Grécia em relação a isso, ok? Ambos, né, tanto a dança quanto o esporte, integravam a formação do soldado cidadão. Então, já para os soldados, a dança era trabalhado dança na formação do exército grego, ok? Desde a infância. Então, em Esparta, os jovens praticavam a embateria, que era uma espécie de ginástica rítmica, né? Então, para quem trabalha aí também um pouquinho com ginástica rítmica, a gente já tinha isso lá na Grécia Antiga, né? Na formação dos soldados de Esparta, né? Então, eles precisavam ter dança na sua formação. Então, olha quanto a dança era importante, quanto esses povos davam importância para a dança, quanto a gente precisa trazer isso, o quanto a dança é importante na formação do ser humano, né? Porque eu sempre digo, né? Porque dançar é pra vida, gente, né? Ela é muito importante. Então, vamos lá. Continuando. Aí eu trouxe alguns filósofos, tá? Que falaram a respeito da dança, né? Trouxe algumas frases só pra gente poder visualizar. Então, Sócrates, né, diz que os melhores na guerra eram aqueles que sabiam dançar. Né? Então, a gente vê aí, né, que são pessoas, né, filósofos de peso que tinham, né? Platão nos coloca que há duas espécies de música e dança, uma nobre e uma ignóbil. A nobre imita o que é belo e correto, devendo assim ser ensinada às crianças, pois contribui para o equilíbrio da mente e o aprimoramento do espírito. E a gente tem Aristóteles, que vai dizer que a dança e a música devem ser aprendidas durante a adolescência, servindo de preparo físico e intelectual, né? Então, pensa que nós estamos lá na antiguidade, né, gente? Onde criança não tinha vez, criança não tinha voz, criança, né? Então, que a partir da adolescência isso era importante, tá? E aí a gente consegue enxergar algumas técnicas de dança já vindo lá da cultura antiga grega. Por quê, gente? Porque na cultura antiga grega, a Grécia nos deixou muitos registros das suas coisas. A gente tem uma infinidade de registros, né? Em vasos, em pinturas, enfim, toda a arte grega. E aí a gente consegue visualizar isso e já enxergar algumas técnicas de dança que a gente trouxe, né, que chegou pra gente, que a gente utiliza até hoje, que já estavam lá na antiguidade grega, que são, né, então, os gregos, eles usavam a meia ponta, mantida com firmeza e por muitas vezes próxima da ponta, equilíbrio para alcançar o belo. Então, eles utilizavam isso e é o que a gente usa, né, a gente vai lá, a gente vai ver quando a gente chegar aqui daqui a pouquinho no balé clássico, como se usa essa coisa dessa elevação para se chegar ao belo, né? Elevar-se a essa supremacia, certo? Então, é isso que a gente vai ter, tá? Isso já vem lá da antiguidade grega. 2. Os gregos procuravam harmonia na simetria. Então, eles trabalham com muita harmonia na simetria de uma coisa e de outra, certo? E os gregos se utilizavam muito de uma atiti, tá? Então, aqui a gente já enxerga o que hoje, né, a gente chama de atiti, né? Arrière base, né? Então, que seria, na verdade, né, o pé de trás encostado na altura do início do tornozelo. Em suma, um instantâneo de tempo de corrida leve. É a posição mais comum entre as estatuetas. Então, você vê essa corridinha assim, como se fossem essa perna assim num demi, mas pensa demi, a titi, a derrière, tá? Então, a gente já consegue visualizar tudo isso que foi sendo trazido, né? Porque o atiti mesmo, ele não tem assim uma... ele veio por isso, ele foi criado, vocês vão ver, né? Ele provavelmente foi trazido, né? Foi trazido dessa questão da antiguidade lá da Grécia,
porque muita coisa é trazida de lá, vocês vão ver aqui, certo? Então, chegamos em Roma, tá? Que é a última civilização que a gente tem aqui agora de Roma, certo? Então, em Roma, a gente tem os excessos. Roma, né, na antiguidade, Roma se caracteriza muito por essa questão dos excessos sexuais e etílicos, tá? Então, a dança em Roma tem muito essa vertente desses excessos, tá bom? Né, e ela vai ter 3 períodos, né, em Roma. Quando a gente tá falando em Roma, nós estamos falando da antiguidade, estamos falando daquela parte onde o Roma, né, conquistou tudo, certo? Então, a gente vai ter, né, no período, né, da Roma Antiga, dos reis, da República e do Império, tá? Então, vamos ver um pouquinho rapidinho cada um deles. Então, na fase ali, né, que é do início da toda a expansão romana dos reis, a gente vai ter os cortejos dançantes, tá? Que marcavam 2 das mais importantes festas comuns a patrícios e plebeus, né? Então, que são as Saturnales e as Lupercales. As Saturnales, gente, eram festas que aconteciam ali entre os dias, né? Que hoje seriam entre os dias 21 e 25 de dezembro. E nessas festas, onde tinham danças e tal, já existia uma troca de presentes, né, entre as crianças, tá? Então, as crianças eram presenteadas nessa época aqui, nessas festas dançantes, né, com bonecos de argila, e os adultos, né, tinham uma troca de presente com velas, tá? E aí as Lupercales eram festas dançantes em cortejo que aconteciam ali pelo mês de fevereiro, mais ou menos, tá? E que se estuda que talvez tenham sido também aí os primórdios do do que hoje é as nossas festas, né, o carnaval, tá? Aí depois a gente vai para a República, né, que é esse momento que vem depois ali, né, na história grega. Então a dança passa a ser apenas uma recreação, aqui ela não tem muita importância na República, certo? E ela é protagonizada então por bufões, né? E cerimônias triunfais de grandes personalidades e de núpcias. Então aqui ela passa para ser uma mera recreação realmente, tá? Não tem uma importância muito significativa nesse período da República. No entanto, quando vem o período último, né, do Império Romano, né, que é o período do Império mesmo, tá? A dança, ela volta à moda, digamos assim, tá? E a pantomima dançada era muito apreciada. Mas logo elas vão se tornar grosseiras, porque nessa época aqui, começa, né, com a expansão do Império Romano, eles começam a importar, digamos assim, muitas coisas das outras culturas das quais eles estavam se expandindo. Então eles buscam muita coisa da Grécia, tá? Então, só que aí eles vão começar, então a dança vai assumir, né? Vai começar a acontecer nos banquetes, e isso aqui é importante, gente. Isso aqui é importante porque vai ser daqui que vão nascer os balés, tá? Né? Daqui mais um pouquinho. Essas danças de banquete, elas eram mais dadas à indecência nessa época aqui de Roma, tá? E ligadas, relacionadas ali em Roma à cultura original, né? Se afasta da cultura original de Dionísio, que era esse senhor, para virarem mesmo festas de orgias, né? Em homenagem aí ao deus Baco, né? Que ele vem aí sendo num paralelo, né, entre Dionísio aí, eles trazem, a cultura romana, ela fez muito isso, né, o Império Romano trazia as coisas e moldava os seus moldes como se aquilo fosse seu, se apropriando daquela cultura, né, então mudava às vezes os nomes das pessoas, né, dos deuses, né, então eles pegam Dionísio, né, com toda aquela cultura dionisíaca e transformam no deus Baco, então daí que vem, né, os bacanais e tal, vem tudo dessas festas com muita bebida, com muitas questões sexuais envolvidas, festas muito grosseiras, tá? Então, é por isso, né, que fica muito fácil da gente compreender porque que em seguida, agora no próximo período, a gente já vai ver que a dança, né, então, quando a igreja passa a ter o domínio, né, do mundo, ela vai ser muito criticada, né, muito punida, né, em função desse período aqui que acontece, né, então lá na Idade Média agora a gente vai ver tudo isso, certo? Então, passamos para a Idade Média, chegamos na Idade Média, o que acontece com a dança aqui
na Idade Média. A gente precisa entender algumas coisas para que a gente possa poder trabalhar, certo? Então a Idade Média, que também foi chamada aí de a Idade do Terror, tá? Foi uma idade foi um período, né, longo e muito difícil da civilização humana, tá? E a gente vai ter aí uma série de dificuldades, enfim, né? Mas vai ter também muitas coisas que vão nos trazer. Então aqui vamos lá, para a Idade Média. Então na Idade Média acontecem 3 coisas que são muito importantes, tá? Que é a Guerra dos 100 Anos, certo? Então essa guerra, ela começa, né, em 1337 e ela é provocada pelas ambições, né, de França e Inglaterra pela região dos Flandres, né, que tinha ali, era economicamente muito rica por seu comércio ativo, principalmente na produção de tecidos, né? Então essas duas civilizações, né, a França e esses dois, né, reinos, né, a França e a Inglaterra, começam uma guerra em função dessa região. E aí, né, a guerra ela vai terminar só em 1453, né? Então uma guerra que dura mais, na verdade, do que 100 anos, tá? E ela foi devastadora, né? Ela destruiu, assim, essa parte aqui da Europa de uma forma muito grave, digamos assim, né? E agravou muito, então, a situação de miséria, né, na Europa e a exploração das classes camponesas, tá? Então, a gente tem aqui um momento, assim, muito difícil. E o que acontece, tá? Onde é que nós vamos? Já vamos chegar na dança, gente. O que acontece em função disso? Vem a peste negra, né? Durante a guerra ali dos 100 anos é que acontece a questão da peste negra. Então, durante a guerra, devido às invasões e à falta de higiene, né? E falta, então, de saneamento básico, se tem uma proliferação de ratos, né? E que, então, eclode, né, aí a peste negra, né? Então, a gente vai ter a peste negra que vai vitimizar cerca de 1/3 da população da Europa, gente. 1/3 da população europeia é dizimada com a peste negra, tá? Isso paralisaria, né, por algum tempo as atividades bélicas, então eles diminuem um pouco, né, em função da peste negra, né, eles dão uma pausa, digamos assim, na guerra, né? E o que vai acontecer? Olhem só que coisa maluca que é, né? Como tudo tem um porquê, e eu amo história por causa disso. A gente vai, em função da peste negra, vai surgir um fenômeno chamado dançomania, tá? Então, lá na Idade Média, a gente vai ter ainda a dança, olha só como a dança é importante, gente, a gente vai ter a dança ali colocada como nesse fenômeno chamado dançomania. Vamos seguir aqui o que é o dançomania, tá, gente? A dançomania, ela acontece entre os séculos, né? Então, 11 e 12, surge esse fenômeno da dançomania que vai durar ali até o início do Renascimento, tá? Era um sinal de desespero diante das dores físicas e das doenças epidêmicas, como a peste negra. Então, numa histeria coletiva, né, as pessoas ficavam histéricas, como imaginem, gente, com as cidades infestadas de ratos, né, as pessoas dançavam freneticamente, expressando o seu pavor da morte, tá? Então, as pessoas ficavam dançando. E outra, elas acreditavam, agora a gente vai ver, deixa eu passar aqui pra gente já entender, tá? Eu trouxe uma dança, tem várias, tá, gente, com vários nomes. Não cabia nesse momento, até porque senão a gente não ia conseguir chegar onde a gente quer chegar, trazer, né, tantas. Mas essa aqui é muito bacana, porque essa aqui traz uma realidade muito legal pra gente e a gente pode se utilizar disso, tá? Que é uma dança que eles chamaram nessa época, nesse fenômeno aí da dançomania, de tarantismo, tá? Essa dança, ela nasce na Itália, tá? E essa dançomania, então, foi chamada de tarantismo. Por quê? Porque ela era causada, além dos ratos, na Itália elas tiveram uma proliferação da aranha tarântula, nessa mesma época, né? Que também, então, o que acontecia, né? A aranha picava as pessoas e elas acreditavam, né? Uma aranha venenosa, e eles acreditavam que se eles dançassem e marcassem os pés com sua dança num ritmo frenético e com um bater de pés vigorosos no chão, né? Esse sapateado serviria para esmagar as aranhas, né? E que eles conseguiriam tirar a doença, né? Hoje a gente sabe que quanto mais movimento a gente faz, quando tem um veneno circulando no corpo, mais rápido a gente faz com que ele circule, né? Ele entre na nossa corrente sanguínea. Então, na verdade, essa dança chamada de tarantismo na época, ela mais serviu, né? Ela acelerava, na verdade, a morte das pessoas em vez de ajudar, mas eles achavam na época que estava ajudando.
E as pessoas que não estavam doentes dançavam para tentar esmagar as aranhas e matar essas aranhas que infestaram as cidades, tá? Então ela é toda saltitante, né? Porque você tá fugindo, né? E exatamente, a Grace tá colocando aqui, né? Pra suar o veneno, né? Pra que esse veneno pudesse sair do corpo, tá? Então, essa dança, né? Essa provavelmente, alguns historiadores dizem ser essa dança aí a origem da tarantela, né? Que é uma dança que vem da cultura, né, vem da Itália e que a gente usa muito, quem trabalha aí com dança de caráter, né, que a gente tem coisas, né, em alguns balés de repertório que a gente precisa utilizar essas danças e tal, a gente vai, né, trabalhar com esse ritmo que é da tarantela, tá? Então, algumas coisas que a gente pode fazer aqui, gente, tá? Por exemplo, na prática, vamos lá, né? O que a gente pode fazer? Então, a história da tarantela, ela pode ser contada para os alunos quando você for ensinar esse tipo de dança. Então, se você trabalha aí com essa, né, que vai fazer uma dança de caráter, ou quer só ensinar esse movimento, né, daquele puladinho, né, daquela coisa toda da tarantela, né, você pode explicar isso pro seu aluno. Daí, dependendo da faixa etária, né, gente, porque é uma história meio punk, assim, né, meio trágica, digamos assim, né, dependendo da faixa etária, você pode contar toda a história, né, como aconteceu, como era e tal, porque, gente, o que acontece? O nosso cérebro, quanto mais informação dessas ricas a gente tem, história é uma coisa que conecta muito a gente, né, porque quando a gente tá ouvindo uma história, a gente tá imaginando isso, é inerente do cérebro humano isso, a gente imaginar essa história, a gente pensar nessa história, e isso vai fazendo com que a gente registre isso, com que a gente consiga manter isso gravado e fica mais fácil da gente lembrar e do corpo produzir esse tipo de movimentação tendo um referencial, né? Então, você pode contar, né, toda a história e utilizar então essa qualidade de movimento com a intenção, né, entre aspas, aí, de esmagar as aranhas, necessitando que as batidas sejam fortes, mas que os saltitos ao mesmo tempo para fugir delas, né? Então você consegue trabalhar aqui qualidade de movimento a partir dessa história da dança da tarantela. Com os menores, você pode brincar, né? Então, você pode utilizar então, só a música, né? De uma tarantela, né? E a gente usa, às vezes, tarantela para fazer vários tipos de exercícios nas nossas aulas de balé clássico, tá? Então, você pode utilizar a música e brincar, por exemplo, né? Com os pequenos, né? Então, que muitas Dona Aranhas, né? Que elas conhecem a musiquinha da Dona Aranha e tal, desceram pelas paredes e estão espalhadas pela sala. Então agora nós temos que fazer vários saltinhos na sala no ritmo da música para que elas não peguem o nosso pezinho, né? Então você consegue aqui também de uma maneira para as menores adaptar para trabalhar essa qualidade de movimento, certo? Vamos continuar, tá? Assim, então você utiliza, né, a história da dança para trabalhar uma qualidade de movimento e ainda fixa mais essa aprendizagem, ok? Continuando. Então, na dança medieval, né, então isso aqui veio lá, né, é claro que a gente tem toda a parte, né, essa parte triste aí dessa questão da dança medieval, mas a gente também vai ter a dança medieval entre a nobreza, né, que ela também teve os seus momentos de glamour, tá? E é quando vão, dentro da corte, né, medieval, e é quando vão surgir os trovadores e os menestréis. Então, os trovadores e os menestréis, eles sabiam várias danças e músicas, enfim, né, cantavam, eles tinham eram artistas com várias habilidades, e eles eram levados para dentro dos palácios para ensinar a corte a dançar, tá? Então, eles vão fazendo isso, né, para que eles consigam ensinar a corte a dançar. E aí a gente vai ter, né, dentro dessas danças, a base, né, que é uma dança baixa, e a Haute Dance, que é uma dança alta. Daqui a pouquinho nós vamos voltar para elas e vocês vão entender por quê, certo?